falei para você que a gente ia voltar? Voltamos, já chegamos aqui. Estamos de volta. Estamos de volta com o Marcelo Bandeira, com o doutor Marcos Costa, vice-presidente da OAB. Aliás, tem uma coisa que eu queria te perguntar, Marcos. Você é sempre muito citado e também você usa a internet, você usa as redes sociais de uma forma assim muito ativa, né? Por que isso? Você tem essa tendência, sempre teve essa tendência, como é que é? Sempre. Eu gosto muito de tecnologia. Sim. E dos reflexos na sociedade. Então eu estudo muito tecnologia, do ponto de vista jurídico. E aí, até para conhecer isso, eu me utilizo muito no instrumento. Rede social, todas elas. Orkut, Face, Twitter, e há muito tempo, desde que começou na década de 80. Mas isso você usa mais no sentido de divulgar o teu trabalho ou num sentido mais teórico para o conhecimento da matéria? A autorização para conhecimento do trabalho, principalmente da OAB. Então, é importante para a sociedade, claro, e para o advogado especial e para a sociedade em geral saber o que a OAB está fazendo. Então, eu utilizo há muito tempo disso. Mas ao utilizar, eu vejo o reflexo. Até que ponto é possível conscientizar as pessoas simplesmente disparando uma mensagem no Twitter. É muito interessante isso. E os aspectos jurídicos relacionados a esse tema. Esse caso que o Marcelo Bandeira comentou agora há pouco aqui com a gente, sobre esse processo que você, inclusive, está movendo contra apresentadores da MTV, né? Por uma questão de ofensa, né? Você, de uma forma geral, você já viu muito disso dentro do meio de comunicações? Muito, infelizmente muito. E agora potencializado... Essas coisas gratuitas, essas infelizmente bastante. Desairosas e gratuitas. E potencializado pela internet, porque uma coisa, o programa passava e se perdia no tempo. E com a internet não. A internet é possível a pessoa ver muitas vezes. Rede de mais de 1 milhão de acessos. Então, dando potencial às pessoas por qualquer discriminação. É muito grande. E isso é uma das questões que a gente coloca no que diz respeito à própria legislação da internet. Agora, o que a gente podia fazer? Porque aposto que esse processo... Há quanto tempo você está movendo esse processo, Marcelo? Então, o caso foi em setembro, né, o vídeo. O processo eu entrei em novembro, outubro, novembro. Então aí teve o recesso, com 5 né? meses. Exatamente. Mais ou menos, tá? Um bebê de 5 meses. Um bebê. Então, por que essa morosidade da justiça no Brasil? E antes de qualquer outra coisa, o que é que se pode fazer? Porque explicação a gente tem muitas. É verdade. Né? Eu queria saber o que é que se pode fazer efetivamente para acelerar o processo judicial. Nós temos 2 fases do processo. A primeira na primeira instância, Sim, onde o processo é construído. É lá que se produz prova, marca essa audiência, então ele demora mesmo um tempo a mais. Deveria demorar 1 ano, é um tempo razoável. O problema não está na primeira instância, está nos tribunais. O processo no tribunal, como ele chega pronto, ele deveria ser julgado muito rápido, 3, 4, 5 meses. E na verdade ele demora 3, 4, 5 anos para ser julgado. Esse é o grande entrave. Aí tem muitas situações. A ampliação dos direitos, facilidade de acesso à justiça, aliás, a própria ordem. Nós temos um convênio com o Estado, desde a década de 80, são 47 mil advogados em todo o Estado de São Paulo. O carente, que não tenha condições de pagar advogado, ele procura a OAB e, através da ordem, ter acesso à justiça. Então, a facilidade de acesso à justiça, a ampliação dos direitos, e o Judiciário não se estruturou, não teve oportunidade de se estruturar para receber essa nova demanda. Falta de dinheiro, fundamentalmente. O orçamento do Judiciário é baixo em comparação aos outros poderes. E aí não tem juiz, não tem servidor, não tem oficial de justiça e, por conta disso, não tem estrutura mínima a fazer com que essas demandas sociais, que são importantes, é uma prova de que a sociedade brasileira evoluiu quando se vai à justiça buscar um direito, mas a justiça, infelizmente, não se preparou para chegar desse tempo. Mas, por exemplo, essa demora na resposta, você acha que pode influenciar, de repente, na hora do juiz avaliar o caso? Por exemplo, hoje não tem mais valor, já passou tanto tempo. Você acha que pode diminuir isso,
poderia usar? Porque a vida é muito dinâmica, eu acho que Marcos? não, porque... Eu entendi o que ele disse. Às vezes as Hoje coisas... a história... Hoje sensibilizaria menos o juiz. Exatamente, é isso. Em princípio, não, porque o processo é materializado. Então, o processo papel está lá no processo, tanto faz ele ler agora como ler no futuro, Tá. em tese. Mas existem situações que o efeito social daquele litígio, ele causa um drama maior ou menor na vida da pessoa. Aí sim, o tempo prejudica. Então, uma situação em que às vezes até a pessoa faleceu, demorou tanto que a pessoa falece. Mas fora esses casos, imagine um caso de um crime, em que é uma repercussão social muito grande, a sociedade pede à justiça que realmente se cumpra a justiça, resolva. Não fica prescreve, o cara não cumpre nada, rapaz. Mas eu acho que para o juiz, a sensibilidade do juiz não. O juiz é um técnico, é também um técnico. Portanto, ele vai ver o processo de acordo com as provas que estão produzidas, demora um pouco mais ou um pouco menos de tempo. Tá certo. Uma coisa que eu achei constrangedora, realmente, e que vem acontecendo, não com raridade, pelo contrário, o que é pior ainda, foi essa questão dos brasileiros deportados da Espanha, né? Novamente aconteceu isso, né? Novamente, porque não é a primeira e a gente sempre torce para que seja a última vez. Porém, não vem sendo, isso vem se repetindo sempre, né? Isso vem sempre acontecendo. As pessoas ou chegam e são aparteadas lá numa sala da imigração, do departamento de imigração, e lá ficam por um tempo e depois são mandadas de volta para o Brasil sem maiores explicações. Mesmo tendo apresentado as provas de que podiam se manter lá durante aquele tempo que queriam ficar, etc., com dinheiro, com hospedagem, etc., etc., ou se não, depois de um tempo, são mandadas embora porque foram pegos como ilegais. O que é que vocês acham, em contrapartida, desculpe só, antes de vocês falarem, em contrapartida, o Brasil também toma esse tipo de atitude para como que dar uma resposta diplomática, etc. Tudo isso me parece uma imbecilidade tão grande. É claro que quando falta, ou quando rareia a comida e a possibilidade de progresso na tua mesa e na tua vida, você começa a ter mais cuidado com quem passa na tua porta. Isso é natural do ser humano. Mas não é uma enorme bobagem tudo isso? É a minha pergunta. Marcelo Bandeira, o que você acha? Bom, quando se fala em Brasil, a gente espera tudo, né? De brasileiro, lá fora. Eu acho que é tão complicado dizer, né, Décio? Porque a gente está sempre ouvindo isso, a gente sempre lê em noticiários e parece que a coisa não tem uma solução. Uma solução. É difícil, né? A gente cada dia ouve essas histórias, são corriqueiras e assim, cada hora é uma história, é uma coisa. E uma mais constrangedora que a outra. Uma pior que a outra. Então, assim, tem horas que acontece... São pessoas de idade, às vezes, que são separados dos outros familiares que conseguem entrar e aqueles... E foi bem o que você falou, às vezes, até mostrando, comprovando ali que está tudo ok, né? Para entrar, tem o direito. É trágico. É triste. É triste, essa é a palavra. O que você acha? Primeiro, em relação à Espanha, lembrar que os espanhóis ajudaram a construção do Brasil. Eu nasci no Brás, aquela região tem muitos espanhóis. Portanto, o relacionamento... Fui criado ali perto, no Paris. Então, do lado. Agora é La Paz ali, né? Mas verdade. houve uma época em que era chamado bairro do Paris, né? Depois agora é La Paz. Mas, então, o relacionamento sempre foi muito bom. O que acontece é que os países, governos, situações levam os países a ter um controle maior de acesso às suas fronteiras. O que pode fazer o Brasil? É a questão da reciprocidade. A única alternativa que o país tem é exigir ou oferecer a reciprocidade. Isso não cria um clima horroroso, Marcos? Não tem outra alternativa. Absurdo, né? A outra alternativa Só sentindo na pele, né? E não tem outra alternativa, porque o cidadão que vai... O visto não representa uma autorização de acesso ao país. Exato. Então, o fato de ter um visto não significa que ele vai ser autorizado. Claro.
Nós passamos por momentos difíceis no mundo inteiro, questão do terrorismo, a Europa inteira em crise. Principalmente a economia, né? Principalmente a economia, a questão de acesso de outros povos à Europa, com benefícios sociais que a Europa não consegue mais pagar, né? Isso leva a um controle maior, que é possível o Brasil fazer, oferecer o mesmo tratamento. E na via inversa, está acontecendo com os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos que durante um bom tempo fazia com que se tornasse muito difícil conseguir até mesmo um visto. Hoje os Estados Unidos, até pelo poder econômico do Brasil, graças a Deus, pelo poder de compra dos brasileiros, os Estados Unidos, a tendência agora é facilitar, portas, né? Até se fala na derrubada do visto, não precisar mais de visto para entrar nos Estados Unidos. A gente fala, está abrindo as portas, né? No mínimo. É verdade. Mas só falando sobre isso, Décio, não te cortando, desculpa, mas eu fico super feliz também quando eu vejo em noticiário, quando o Brasil também toma partido e quando a pessoa chega sem a documentação correta, quando a gente vê isso nos noticiários, né? É aquilo que eu falo, sentir na pele mesmo. Então, sem dúvida. É que a gente dá valor realmente a... Sem dúvida. Você pega uma viagem de 10, 12 horas de voo, chegar lá, ficar esperando algumas horas. Numa salinha. Para o cidadão chegar para você e falar assim, sinto muito, você vai ter que voltar, tem que pegar o voo de volta. Não é uma situação fácil. Depois eu vou contar para vocês uma saia justa que eu enfrentei em Nova York, bicho, que... Bom, mas depois a gente fala nisso. Vamos ver um VT sobre esse problema dos brasileiros deportados. É da RB, né? Então vamos lá. As malas ainda não foram desfeitas. Esta manicure de 65 anos tenta se recuperar da vergonha de ser barrada na Espanha. Eu não quero passar vergonha de canto nenhum, eu sou honesta. Maria de Lourdes e estas duas irmãs foram visitar as filhas, que já moram há mais de 30 anos em Madrid. Djanira, de 75 anos, já fez 2 viagens à capital espanhola. Se surpreendeu com o tratamento desta vez. Falou para eles que nós tínhamos diabetes, coitados, que nós precisávamos tomar o remédio na hora certa. Na hora que dava, na hora de nós pegar o remédio, ia lá falar com eles. Aí barra a mão assim, peraí. Ana, de 65 anos, fez questão de mostrar os documentos e o dinheiro que levou. Ela conta que as autoridades do aeroporto de Madrid não forneceram nem comida nem bebida na terça-feira, dia em que foi mandada de volta ao Brasil. Deu meio copo de café amargo. E a gente veio comer um pouco no avião. Eu já estava tremendo. O consulado do Brasil em Madrid confirmou que 15 brasileiros foram deportados e não conseguiram entrar na Espanha no último domingo. O Itamaraty ainda informou que a maioria do grupo não teria apresentado os documentos requisitados pelos espanhóis, como a carta convite e a comprovação dos recursos para arcar com os gastos durante a estadia no país. Reserva de hotel, cartão de crédito com a última fatura, além da passagem de ida e volta, são os outros pré-requisitos exigidos pela Espanha. Neste mês, o Brasil começou a adotar o princípio da reciprocidade. Assim, os turistas espanhóis deverão ter o mesmo tratamento que recebem os brasileiros ao desembarcarem no país europeu. Pois é o velho problema. Eu disse que eu queria citar um caso que aconteceu comigo, mas é uma coisa terrível. Eu não sei se vocês já encararam essa saia justa. Eu já. Eu fui um dos jornalistas convidados para acompanhar o Pelé a Tóquio no ano de 2002, um pouco antes da Copa do Mundo. O Pelé ia fazer uma inspeção nos estádios japoneses e eu fui um dos jornalistas convidados a ir junto. E nós pegamos um voo aqui em São Paulo, tudo bem, da American, né, Airlines e tal, só que o voo atrasou para sair, porque Brasília estava aquele problema do SINDATA e tal, e o avião demorou para sair. Obviamente, tudo que ele demorou aqui para sair, avião não dá para se acelerar, entendeu? Não pisa mais fundo, não dá, ele tem velocidade de cruzeiro, pô, né? Então, tudo que ele atrasou aqui, ele chegou lá atrasado. Ele era para chegar às 5 da manhã, chegou às 6h30. Eu perdi a conexão para Tóquio. E eu não estava com a validade do meu visto em dia. Visto de território americano. Até porque eu ia sair de um avião e entrar no outro. Eu não ia pisar em território americano. Eu ia passar por dentro da imigração direto para o próximo avião. Né? Ia pegar a conexão para Tóquio e ia continuar. Né? E aí não me preocupei, nada, meu visto americano tá vencido, deixa vencer. Bom, teve alguns outros
paspalhos como eu, né? Aliás, 7 outros, nós éramos em 8, e fomos os 8 encaminhados pelas autoridades norte-americanas, que tinham acabado meses antes de sofrer o atentado de 11 de setembro de 2001. Então, ainda estavam com a ferida aberta, fomos encaminhados para uma sala onde nós tivemos que ficar sentados numa tábua que estava pregada na parede, à guisa de banco. Era uma coisa desse tamanho. Eu não tenho bumbum grande, não estou me queixando nem do tamanho do bumbum e nem do desconforto, mas aquela tábua era desconfortável para qualquer pessoa. E nós passamos algumas horas ali sentadas, enquanto as pessoas decidiam o que fazer conosco. E éramos vigiados por um cidadão com uma farda camuflada. Eu me sentia assim, sei lá, um Vietcong, né? Um cidadão com uma farda camuflada, aquela boina de lado e um rifle na mão, apontado para baixo. Olha, se tivesse uma... Eu fico imaginando, se tem uma pulga na cueca do cara, eu tava sem pé hoje. Porque se a pulga faz pim e ele puxa o gatilho, sei lá, tinha um rombo no chão do avião, meu pé ia junto. Ou outras partes quaisquer. Finalmente, nós fomos embarcados para Tóquio e um dos assessores do Pelé estava na mesma situação e estava com a gente, né? E então andou um pouco mais rápido do que teria andado se nós tivéssemos que ficar lá durante o dia inteiro ou só no dia seguinte arrumar um voo de volta para o Brasil. Não, despacharam a gente para Tóquio. O problema é dos japoneses. E mais 12 horas de voo, nós estávamos descendo em Tóquio e lá pudemos cumprir a nossa agenda de trabalho. Só que eu posso dizer para vocês o seguinte, aquelas 4 ou 5 horas que eu passei naquela sala do aeroporto de Nova York, no John Fitzgerald Kennedy, não foram de brincadeira. Felizmente, voltei para lá sei lá, pelo menos mais 3 vezes, e foram passeios maravilhosos, a trabalho também, foi um trabalho maravilhoso, mas numa outra esfera, aí com o visto em dia, com o visto de trabalho em dia, não só o de turista, o de trabalho também, para poder trabalhar nas ruas de Nova York e tal. Então aí foi tudo bem. Agora, meu amigo, tá numa situação dessa... Uma sensação horrorosa, né? Uma bananosa. Imagino. Posso te garantir. E sem ter o que fazer. E sem dever nada para ninguém. Você tá naquela porque tá. Né? E não ter o que fazer. E não ter o que fazer. Você não pode telefonar para ninguém, você não pode entrar em contato com você, não tem nada para fazer. Né? E agora, no sentido inverso, a lei da Copa. Uma das questões que se coloca é que o Brasil abre mão de sua soberania em dizer que aceita não entrar no território brasileiro. Ah, sim. Quem vem nesse ambiente da FIFA, da Copa do Mundo, o Brasil é obrigado a receber, independente da condição dessa pessoa. Aí é o exemplo oposto, né? Você ter que abrir mão da cidadania, da sua soberania, perdão, em função do evento esportivo. É bem complicado. Deixa eu ver quem é que está na linha. Alô? 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 Oi. Oi, quem é? Oi. É Ana Maria de Osasco. Ana Maria de Osasco. Você vai bem, Ana Maria? Bem, obrigada. E você? Ah, graças a Deus. Ótimo e muito melhor agora, pode ter certeza, não é? Escuta, Ana, você... Décio. Oi? Oi. Fala. Eu gostaria de falar o seguinte, eu gosto muito do seu programa, gostaria que aumentasse o tempo, porque é um programa muito inteligente, com pessoas inteligentes. Obrigado. Você, eu tenho 2 perguntas. Eu não consegui entender. Queria que aumentasse o programa, que é um programa... Você queria que aumentasse a duração horário do programa? Exatamente. É um programa muito inteligente. Eu vou falar com o pessoal, nós vamos passar a noite aqui. Pode deixar. Seria maravilhoso, seria uma opção muito boa para nós. Começaremos por hoje. Vamos começar já hoje. Olha, eu tenho uma pergunta para o Dr. Marcos. Pois não. E uma para vocês dois. Então vamos lá. Pode ser? Pode ser. Dr. Marcos, eu gostaria de perguntar para o senhor o seguinte. Por que as leis brasileiras, que são tão ultrapassadas, não mudam? O que precisa ser feito para que mude o código? Um código que está antigo. Eu fico indignada com o que acontece atualmente no nosso Brasil.
E para o Décio, para o Marcelo, eu gostaria de falar o seguinte: por que a TV brasileira está tão ruim a programação? Está horrível. A gente está procurando, zapeando, para conseguir ver alguma coisa. Está triste. Ana Maria, posso dizer uma coisa? Claro. Posso comentar a tua pergunta? Exatamente. 10 para você, viu, Ana Maria? Puxa vida, mas tá ruim mesmo. Com certas e honrosas exceções. Né? Por exemplo, o programa do Décio. Não, mas vou te contar, viu, Marcos? Não, tá realmente... Vou te contar uma história, viu? Mas, Marcos, vamos lá. Ana Maria, me parece que, apesar do que é dito muitas vezes, até por pessoas não técnicas, o problema não está nas leis, o problema está na estrutura, especialmente na estrutura da justiça. Então, é comum nós vemos propostas de mudança de leis, seja para punir, seja para punir mais a pessoa, evitando a impunidade, seja para tornar o processo mais rápido. Mas o problema, em regra, não está na lei, está na estrutura, em especial na estrutura do Poder Judiciário, que não consegue atender a demanda social no tempo necessário. A lei é boa, como regra, o que, infelizmente, a aplicação dessa lei nem sempre é a melhor possível, porque é feito por obras. Mas na maioria das vezes ela nem é aplicada, né, isso. Marcos? O grande Exatamente. problema é esse, é a impunidade, a raio da impunidade, né? Marcelo, antes de você responder para a Ana Maria, eu vou deixar a Ana Maria pendurada, ansiosa para ouvir a resposta do Marcelo. Agora o Marcelo vai desancar a televisão, mas não é agora não, é depois do comercial. Já já a gente volta.